Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com vocês mais um instante, queridos. Deixa eu pedir para você fechar os seus olhos um instante, para você não se distrair agora. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos há algum tempo aqui falando sobre uma vida frutífera, que é tempo de frutificarmos. E eu peço ao Senhor que em mais esta mensagem, mais esta palavra, o Senhor fale aos nossos corações. E os nossos corações estejam preparados como uma boa terra para que possamos dar frutos, viver a vida frutífera e plena que o Senhor tem para nós e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. E mais uma vez, usa-me como um canal do Senhor, de forma a transmitir uma mensagem que fale ao coração dos meus irmãos, não a minha mensagem, mas a Tua palavra que é poderosa para mudar as nossas vidas. Usa-me, Pai, com a Tua graça, com a Tua unção, com clareza, de forma que os meus irmãos entendam, recebam e tenham as suas vidas transformadas, modificadas como o Senhor quer. As nossas vidas sejam mudadas como o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 24. Do verso 24 ao verso 28 a gente vai ler. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo ele não cair na terra e ele não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Amém, queridos? Amados, hoje é a última mensagem que eu quero ministrar ao seu coração dessa série É Tempo de Frutificar, vencendo os inimigos da frutificação. Nós vimos aí o primeiro inimigo, chamado medo, que tenta nos paralisar e nos impedir de levar essa vida. Aprendemos como vencer esse inimigo. Vimos o outro inimigo chamado também mentira, né? Um inimigo também que tenta nos impedir, porque a mentira acaba tendo poder se a gente acredita que ela é verdade. Nós vimos na semana passada um inimigo que parece coisa boba, coisa à toa, mas que se a gente não atentar para ele, a gente pode levar uma vida infrutífera e destrutiva, que é o inimigo chamado procrastinação, o ato de deixar para depois. E hoje nós vamos ver sobre mais um inimigo, vencendo o inimigo chamado ego. Vencendo o inimigo chamado ego. E eu acredito, queridos, que esse é um dos maiores inimigos que tenta nos impedir de viver aí uma vida frutífera e abundante, né? A gente pode definir o ego, queridos, como a vontade e a maneira do homem em oposição à vontade e à maneira de Deus. Novamente, a gente pode definir o ego como a vontade e a maneira do homem em oposição à vontade e à maneira de Deus. Amém, queridos? Na prática, como é que a gente pode colocar isso aí, pastor? Na prática, você é aquilo que a gente pode dizer assim: eu acho assim. Eu acho assim. Eu penso assim. Eu faço assim. Eu quero assim. O meu jeito é assim. Alguém já se pegou aí com essas frases, né? A gente tem nesse eu acho, eu penso, eu quero, eu faço, o meu jeito é esse, né? Esse ego. E a gente não considerar, queridos, a maneira e a vontade de Deus em cada uma das questões nas nossas vidas. Amém? Amados, de verdade, esse eu acho, esse eu penso, esse eu quero, o meu jeito, como isso pode nos impedir de levar uma vida realmente extremamente frutífera, de viver o que Deus tem para nós, de entender o que Deus tem para nós. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei
da minha conversão, quando eu era convidado por uma amiga, que eu falo que é a minha mãe na fé, que me ganhou para Jesus, a Luzia, e ela falava de Jesus para mim, de ir para a igreja, e quando eu coloquei essas frases aqui, eu me lembrei, que eu lembro que eu falava para ela, tudo bem, Luzia, você fala aí da igreja, mas eu acho que não precisa disso. Não precisa ir para a igreja. Não precisa desse negócio de ir para a igreja. Basta você ser uma pessoa boa, não fazer mal para ninguém, viver direitinho. Eu acho que não precisa disso. Isso é bobeira, isso é, né, em outras palavras, acho que era coisa do homem. Só que, olha, eu acho, eu penso, eu quero. Só que eu não procurava saber o que Deus pensa. Qual era a vontade de Deus? Qual era a maneira de Deus? Você já se deparou com pessoas assim também? Ou você já foi uma pessoa assim? Eu acho, eu penso. Mas e aí? Qual que é a vontade de Deus? O que Deus diz a respeito disso? Dessa situação, dessa circunstância, desse assunto? E esse eu acho, eu penso, eu sinto, eu faço, o meu jeito, isso pode nos destruir, queridos. Ou nos tornar, fazer com que a gente tenha uma vida realmente infrutífera. Amém, amados? A gente aprende nesse texto, esse texto que ele faz menção à morte sacrificial de Cristo, esse texto de João 12, de 24 ao 28. Não sei se vocês prestaram atenção, mas esse texto ele faz menção à morte de Jesus. Quando ele está falando, se o grão de trigo não cair da terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Aqui Jesus está falando da sua morte. Que ele iria morrer em prol da humanidade, que a morte dele atrairia muitos a Deus, a morte dele resgataria muitos, mas para que isso acontecesse, para que muitos fossem salvos, né, do pecado que levava à condenação eterna, Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus, precisava morrer. E ele fala, se ele não cair na terra e não morrer, continuará só. Mas se morrer, ele vai atrair muitos a si. Amém? Esse texto fala da morte sacrificial, queridos. Só que isso não é só para Jesus. Tem uma notícia boa para você aqui. Esse texto não é só para ele. Da mesma forma, queridos, se nós não morrermos, se a gente não morrer, a gente vai continuar só. A gente vai continuar numa vida infrutífera. A gente vai continuar sem atrair pessoas para Cristo. Porque para que venhamos levar uma vida frutífera como Deus quer, a gente precisa morrer. E eu sei que vocês sabem que eu estou falando aqui não é de uma morte literal, mas a gente precisa morrer para o nosso eu. Eu acho, eu penso, eu faço, eu aconteço, o meu jeito, não. É morrer para nós mesmos e passarmos a viver para Deus. Não existe vida cristã de verdade, genuína, frutífera, enquanto a gente não morrer para nós mesmos, queridos. Esse é um dos grandes problemas, eu não estou falando nem de quem é lá de fora, eu estou falando daqueles que às vezes estão dentro da casa do pai, os filhos, mas que ainda estão muito no eu, né? É o que pensa, é o que acha. Amém, queridos? Eu quero que você abra um texto comigo, Mateus 26, 39 ao 46, Mateus 26, do 39 ao 46. Esse é um texto que fala, queridos, Senhor Jesus, que nos serve de modelo, ele sendo filho de Deus, ele abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Olha o que diz aí. 39. Diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, falando aqui de Jesus, e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O próprio Jesus nos ensinando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa hora. Contudo, Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai,
se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E de novo voltou, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Queridos, o próprio Cristo Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Nesse momento havia um conflito, sim. Jesus, ele sabia o propósito para qual ele veio. Só que aqui ele está orando ao Senhor: Pai, se possível passar de mim esse cálice, esta hora. Na verdade aqui, queridos, uma questão teológica, alguns teólogos, estudiosos, quando falam o que seria esse cálice, passa de mim esse cálice, alguns acreditam se tratar assim do sofrimento da cruz, o que ele iria passar, os açoites, a crucificação, mas particularmente eu não acredito específico nisso. Que Jesus não está orando para que afastasse. Jesus sabia que, como diz o texto, se o grão de trigo não cair da terra e não morrer, ele vai continuar só. Ele precisava morrer. Pagar aquele preço por mim e por você. Então, o que seria esse cálice que Jesus está falando? Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha, mas seja a tua vontade. Eu acredito que fala aqui, queridos, do que Jesus, no momento da crucificação, ele estaria experimentando, que era ser separado do Pai. Separado do Pai por um instante, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Naquele momento diz o texto que ele se tornou pecado, e ele estava levando sobre si os nossos pecados naquela cruz. Tanto é que nós vemos Jesus orar naquela cruz, a gente não vê orando, Jesus orar: Pai, está doendo, Pai, me tira daqui. Não, o que ele orou? Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Porque eu acredito que naquele momento Cristo experimentou, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, uma separação. E algo pior que a gente possa viver, queridos. A ira de Deus estava ali sobre ele, experimentando, levando os pecados da humanidade sobre ele, e ele experimentou a separação do Pai. Então, quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu acredito que ele fala sobre este momento. Se tiver alguma outra forma que eu não experimente a separação, porque a coisa mais terrível que nós podemos viver, queridos, é a separação do Pai. E Cristo experimentou por um instante essa separação quando ele ora: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o foco que eu quero trazer nesse texto é que o próprio Senhor Jesus, ele chegou a orar: se for possível, Pai, passa de mim este cálice, contudo não seja a minha, não seja como eu quero, mas seja a tua vontade, seja como tu queres. Amém, queridos? Em nome de Jesus. No entanto, a partir do momento que a gente morre e passa a viver para Deus, assim como Jesus, queridos, a gente vai dar muitos frutos. A gente vai atrair vidas para Cristo. Como eu disse, esse morrer não é só Jesus. Esse morrer também é para mim e para você. Não existe vida cristã frutífera enquanto não morrermos, queridos. Lá em Gálatas 2:20, um texto que eu sei que vocês conhecem, aquele texto que diz, Paulo dizendo: eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, também fui crucificado, morri junto com o Senhor. Assim sendo, já não sou eu quem vive. Já não sou eu, acabou, é morrer para o meu eu. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu já não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para a minha vontade, para o que eu penso, para o que eu acho. Se trata do quê? Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para mim? Qual a vontade dele para a minha vida? Eu não vivo mais para os meus desejos, para as minhas vontades. Não significa que não temos mais desejos, sonhos, projetos, vontades, mas significa, queridos, que nós entendemos de tal forma que a vontade de Deus, ela precisa prevalecer sobre a nossa vontade. E que eu vivo para Ele, eu vivo para Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para Cristo Jesus. Amém? Romanos 12:1 é aquele texto onde o apóstolo Paulo também diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável.
Isso acaba sendo um paradoxo, queridos, porque sacrifício naquela época, no Velho Testamento, sacrifício era morto, tinha que matar, tinha que imolar o animal. Então, como é que apresenta como um sacrifício vivo? Porque Paulo não está falando de matar literalmente, Paulo está falando de mortificar a nossa carne, mortificar ali realmente a nossa vontade, é o nosso eu, a nossa carne. Então apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, não é mais a vontade da sua carne, não é mais o seu eu, mas o culto racional de vocês é um culto onde nós nos apresentamos e passamos a viver para Ele, passamos a viver para a glória dEle. O nosso corpo, a nossa vida é usada para a glória de Deus, para viver para Deus, para frutificar. Amém, queridos? Mas o que eu quero trazer dentro desse texto, do vencendo o inimigo chamado ego, a gente vai aprender aí dentro desse texto de João 12, o que é que a gente tem que fazer para vencer esse inimigo. O que é que nós fazemos, pastor, para vencer esse inimigo chamado ego? Em primeiro lugar, verso 25, volta em João, capítulo 12, o versículo 25. Diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. A primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, para vencer esse inimigo chamado ego, eu, a gente precisa não amarmos a nossa vida. Não amarmos a nossa vida. O texto é claro, aquele que ama a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que aborrece a sua vida, esse a conservará para a vida eterna. E quando fala de não amar a nossa vida, queridos, não está falando aqui que a gente não tem que gostar da gente. Que a gente não tem que se gostar. Não está falando aqui, queridos, quem está escrevendo é Paulo. E ele não está falando aqui, aliás, Paulo não, aqui no Evangelho de João. O evangelista está falando aqui, queridos, aquele que ama o Jesus, dizendo, não está querendo dizer que a gente está num estado depressivo, com vontade de morrer. Você não pode amar a sua vida, não é isso que ele está querendo dizer. Mas o que a gente precisa entender aqui, queridos, que o propósito para qual a gente existe, ele é maior que a nossa própria vida. O propósito para qual a gente existe é maior que a nossa vida. E que a nossa vida ela só tem um real sentido, ela só tem um real valor se a gente viver para cumprir esse propósito. Senão não tem sentido. Agora aqueles que amam a sua vida apontam, a vida é minha, eu faço o que eu quero curtir, eu quero me deleitar. Você tem a liberdade de fazer isso. Mas o que o Senhor Jesus está falando, aquele que ama a sua vida, ou seja, a sua vida é mais importante do que o propósito que eu tenho para você, esse a perderá. Mas aqueles que perdem a sua vida, aqueles que passam a viver para Deus, para a vontade dEle, esse vai achá-lo. Queridos, o propósito que nós temos é maior do que a nossa própria vida. Eu quero que vocês abram um texto comigo, uma mensagem eu ministrei até tempos atrás aqui, sobre fazendo a vida valer a pena, Atos capítulo 20. Abre lá comigo, Atos 20. Do verso 22 ao verso 24. Que vai falar muito bem sobre isso, não amarmos a nossa vida. Atos 20, do 22 ao 24. Diz assim: agora compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, isso é não amar a sua vida. Isso é não amar. Paulo está dizendo aqui, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está me compelindo, está me dirigindo para ir para Jerusalém, e Ele mesmo está me avisando que lá prisões e sofrimentos estão me aguardando. Só que sabe de uma coisa? Eu não me importo. Não me importa que eu vou passar por sofrimento, não me importa que eu vou passar por lutas, não me importa que eu vou passar por adversidades, desde que eu cumpra o chamado que Deus tem para a minha vida.
de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele fala, a minha vida não tem valor algum para mim mesmo. Novamente, aqui não é um cara depressivo, não é um cara que tem vontade de morrer. Paulo não é isso. Aqui é um cara que entendeu que a sua vida não tem um real valor se não for para cumprir o propósito que Deus tem para ele. E para a gente vencer esse inimigo, queridos, chamado ego, que nos atrapalha, e eu não sei se eu posso até dizer, queridos, eu acho que esse inimigo é pior que o inimigo das nossas almas, Satanás. Porque se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, não tem demônio, não tem diabo que nos pare, mas o nosso eu que não permite Deus operar, esse pode nos parar. E aqui Paulo entendeu, minha vida só tem valor, ainda que eu sofra, ainda que eu passe por isso, o que importa é que eu cumpra o propósito para qual eu fui criado, para qual Deus me chamou, ainda que para isso eu enfrente lutas e sofrimentos. Isso é não amar a própria vida. E hoje, se tem uma coisa, queridos, hoje um discurso que eu ouço de algumas pessoas é, eu tenho direito a ser feliz. Mas todo mundo tem direito a ser feliz. E Deus quer que a gente seja feliz, queridos. Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém sofrendo, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje se prega, às vezes, uma felicidade a qualquer custo. A qualquer custo, o que importa é ser feliz. Faz aquilo que te faz feliz. Vai por onde o seu coração mandar. Uma felicidade que é a qualquer custo, a preço de quebrar princípios e valores da palavra de Deus. Essa felicidade, queridos, não é o que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de alegria, de paz, de abundância, sim, mas dentro dos princípios da sua palavra. Amém? Hoje, em nome da felicidade, em nome do amor, né, entre aspas, aí, em muitas situações, em muitas circunstâncias, vale tudo. Mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia, e não caia nisso, queridos. Não caia nisso. Na verdade, eu vou entrar até no próximo tópico, eu vou falar sobre isso aqui. Às vezes a igreja tem que trazer à memória o que diz a palavra de Deus, Filipenses 1:29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Porque é pregar às vezes o evangelho que Jesus te abençoa, Jesus muda, Jesus faz, que nem eu tenho falado aqui de um evangelho de bênção, de prosperidade. Jesus tem vida próspera. Agora, quem falou que vida próspera, você não vai ter lutas. Você não vai ter aflições. Você não vai passar por sofrimentos pelo nome de Cristo. Você não vai ter que abrir mão. Você não vai ter que renunciar desejos, vontades, o seu eu acho, eu penso, eu quero, eu faço assim, meu jeito é assim. E se continuar assim, vai perecer assim. Porque esse inimigo pode nos levar a desfrutar de uma vida infrutífera e ainda pode nos levar a perder a salvação. Amém, queridos? Paulo entendeu muito bem isso, né? Não vivendo para si, mas estando disposto a enfrentar qualquer coisa. Segundo lugar, aí no verso 26 de João 12. Diz assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Segundo lugar, como é que eu venço esse inimigo chamado ego? Simples. Quem me segue, a gente precisa seguir Jesus. Pastor, eu já sei disso, mas o que é seguir Jesus, queridos? A gente pode dizer que seguir Jesus, queridos, é nós andarmos ou vivemos pela liderança e pela direção do Espírito dele, o Espírito Santo que habita em nós. E não é andarmos por aquilo que a gente vê, não é andarmos por aquilo que a gente sente. Queridos, muitas vezes os nossos sentimentos e o que vemos vão nos levar a lugares que são totalmente contrários à vontade de Deus. A nossa carne grita por algo, e o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, de modo contrário. Não vai por aí não, filho. Mas a carne não se converte, queridos. Nós aceitamos a Cristo, nos tornamos uma nova criatura, somos um novo homem, mas a sua carne não se converteu. Por isso que Paulo fala, o texto que eu citei, Romanos 12:1, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. É você todos os dias mortificar a sua carne, para que, pelo Espírito, a gente viva segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8 também vai dizer sobre isso. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito
pelo Espírito, não é na nossa força, fizerem morrer os atos do corpo, terão vida. Quando a gente anda guiado pelo Espírito, queridos, quando a gente anda na liderança do Espírito Santo, é sinal de vida. É sinal de vida frutífera, é sinal de abundância. Agora, se a gente andar guiado pela nossa carne, se a gente andar sujeito, se deleitando, dando lugar às vontades da nossa carne, teremos morte. Teremos uma vida infrutífera. Amém? Então a gente precisa seguir Jesus, que é andar na liderança do seu Espírito Santo. Não é pelo que a gente sente, e nem por aquilo que a gente acha que é melhor, queridos. Deixa Deus guiar você. O que é que Deus tem direcionado você? O Espírito Santo, ele habita em nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, ele habita em nós e ele quer nos dirigir em todas as coisas na nossa vida. E a certeza de uma vida frutífera é quando nós andamos na liderança dele. Amém? Eu quero dar um exemplo sobre isso, bem claro, está lá em Gênesis 12. Gênesis 12. Abre lá comigo. É aquele texto que fala do chamado de Abraão. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 5. Olha o que diz aí. Chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, saia do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém, queridos? Quando se fala de seguir a Jesus, como eu disse, é seguir a liderança do Espírito, e eu vejo nesse texto chamado de Abraão algo que fala sobre isso. Abraão recebeu um chamado de Deus. Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, do meio de seus parentes, e vai para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Diz que Abraão obedeceu. Abraão saiu e obedeceu. Ele não falou especificamente a princípio para onde iria, como iria, o que aconteceria. Ele falou: sai da tua terra, sai da tua casa, do meio dos seus parentes e vai para onde eu vou te mostrar. Ali eu vou te abençoar ali. Só que Abraão obedeceu, queridos. Ele seguiu a direção de Deus, mesmo não sabendo completamente, inteiramente, para onde Deus o estava levando. E o que Deus tinha preparado. Então, quando eu falo de seguir a liderança do Espírito, queridos, esse é um bom exemplo. De repente Deus te dá uma direção. Às vezes você não sabe completamente o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Você não sabe ainda totalmente, mas às vezes Deus tem falado algo com você e Ele espera que você dê passos de fé para que Ele mostre a nova etapa, para que Ele mostre. Agora, se a gente não corresponder em fé, como é que Ele vai mostrar mais etapas? Se a gente nas pequenas coisas, a gente não obedece, como é que Ele vai dar algo a mais? Então, se Ele fala para você: sai da tua terra, sai da tua casa, vai para onde eu vou te mostrar, a gente precisa fazer como Abraão, pegou sua esposa, pegou seus filhos, pegou seus bens e foi. Porque ele confiava em Deus, mesmo não sabendo ao certo para onde. E nós precisamos seguir a direção do Espírito. Queridos, nós, ao contrário daqueles que andam no curso do mundo, nós andamos pela direção de Deus. E muitas vezes Deus nos direciona a situações que parecem às vezes loucura. Situações que às vezes, porque a gente não, a princípio, não estamos entendendo completamente. Mas o que a gente precisa é confiar e obedecer. E eu acredito que à medida que a gente vai fazendo isso, Deus vai nos dando mais, Deus vai acrescentando, e Deus vai nos mostrando quando a gente corresponde à ação do teu Espírito Santo. Agora, se a gente não confiar, a gente não obedecer, como é que se nós esperamos que Deus nos leve a lugares mais altos, nos leve a desfrutar de coisas maiores, ou entregue coisas maiores nas nossas mãos, se a gente não obedece nisso? Amém, queridos? A gente precisa saber em quem nós temos crido. Agora, de verdade, você sabe em quem você tem crido? Um texto que eu sempre cito, 2 Timóteo 1,12, o texto que Paulo fala isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe, querido, de verdade? Não é no que, é em quem.
Você sabe em quem você tem crido? Você acredita de verdade nesse Deus? Ou você ouviu falar? É o Deus da sua mãe, do seu pai? É o Deus do seu pastor? É o Deus do seu líder? Ou ele é o seu Deus? Você sabe em quem eu tenho crido? Eu sei que em quem eu tenho crido é fiel, é poderoso, pode todas as coisas. Quem eu tenho crido me ama, tem o melhor para a minha vida, tem o melhor para a minha casa. Ele me ama, ele não tem prazer que eu viva uma vida destruída. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele pode me dar vitória nessa situação. Eu sei que em quem eu tenho crido é misericordioso. Ele me perdoa, ele me lava, ele me limpa. Ele perdoa os meus pecados, ele me sara. Eu sei que ele pode me levantar. Em quem eu tenho crido, ele opera milagres. Eu sei que em quem eu tenho crido não tem nada impossível que ele não possa fazer. Você sabe em quem você tem crido? Ou nós estamos como os discípulos naquela segunda multiplicação dos pães, onde Jesus multiplica. Eles chegam até Jesus e questionando de não ter pão. Jesus fala, como é que vocês estão ainda aí falando, questionando sobre não ter pão? Vocês não viram o que eu fiz? Naquela primeira multiplicação? Quantas pessoas tinham lá? Quantos pães tinham? Quantos peixes? O que eu fiz? Será que vocês não entendem ainda? Será que vocês ainda não compreendem? Jesus está falando para ele, vocês ainda não entendem o que eu fiz, agora vocês estão passando uma nova situação e vocês estão questionando sobre não ter pão. Vocês ainda não entendem com quem está andando com vocês? Vocês ainda não entendem o que eu posso fazer, quem sou eu? Será que às vezes a gente não se pega assim nas nossas vidas, queridos? Nós já vivemos milagres de Deus, vivemos provisões de Deus, vivemos o agir de Deus, e de repente você se depara com uma nova situação, uma nova circunstância, uma nova adversidade, aí você está lá questionando, como é que eu vou fazer, como é que vai acontecer isso, como é que eu vou suprir isso, como é que vai... E aí Deus dizendo para você, ei filho, filha, será que você ainda não está entendendo o Deus que você serve? Você não se lembra do que eu já fiz? Não se lembra do que já aconteceu, como eu provi na sua vida, o milagre que eu fiz? Você não lembra das respostas de oração? Você está aí ainda questionando sobre essa situação? Nós entendemos, queridos, quem nós temos servido de verdade? Entendemos ou não? A gente precisa acreditar, queridos, que o que Deus tem para as nossas vidas é o melhor. É o melhor. Você acredita que o que Deus tem para a sua vida é o melhor? Por que você acredita? Deixa eu só dar uma paradinha aqui, interagir um pouquinho com vocês. Por que você acredita? Você pode me dizer? Por que você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida? A palavra de Deus diz assim, o que ela diz? Você pode aí me dar algum texto, onde você se embasa porque Deus tem o melhor? Pessoal em casa também que está assistindo, você pode falar, participa até no chat aí, coloca aí. Por que você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida? Por quê? Você pode me dizer? Fala para mim. E onde está isso, Claudinei? Amém. Mas por que ele tem o melhor? Será que a gente sabe algum texto, pelo menos um texto da palavra, queridos, que mostra isso? João 10:10, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Se ele está dizendo, então eu acredito que Deus tem o melhor, porque ele morreu naquela cruz para que eu tenha uma vida abundante. Como é que eu vou acreditar que Deus tem uma vida miserável? O que mais? Você pode compartilhar comigo? João 3,16, ele deu o melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu acredito que ele tem o melhor, queridos? Romanos 12:2, aquele texto também que diz sobre isso, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se renovando a sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz o texto que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus não tem uma vida ruim para você, querido. Deus não tem uma vida miserável, triste, sem paz. Ao contrário, Deus tem uma vida abundante. As pessoas que às vezes não estão vivendo em Deus assim é porque não entenderam ainda, não compreenderam, estão enganadas e cegas, né, nos prazeres e deleites que o mundo oferece, acreditando que aquilo é o melhor, que aquilo dá prazer. E dá certo prazer? Dá, porque se não desse as pessoas não estavam perdidas nisso. Só que são prazeres enganosos, prazeres que no final nos conduzem
a morte. Agora em Deus não. Em Deus a verdadeira alegria, em Deus a verdadeira paz, em Deus tem uma vida realmente abundante. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito porque está na palavra dele. Amém, queridos? Jeremias 29, 11, que diz lá? Você acredita nisso? Ou isso é uma palavra escrita num livro antigo para você? Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, planos de fazê-los prosperar, de vos dar um futuro, de dar esperança. Esses são os planos de Deus a nosso respeito. Não deixe o inimigo das nossas almas enganar você, acreditando, fazer com que você acredite que é menos que isso. Esses são os planos de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, se a gente quiser ser pessoas bem-sucedidas e frutíferas, tem uma frase que é do pastor Alexandre Oliveira, homem bonito, ungido, da igreja da Pastora de Marília. Queridos, que eu costumo dizer às vezes para os meus discípulos, ser bem-sucedido, o sucesso, é estar aonde Deus quer que eu esteja e fazendo o que Deus quer que eu faça. Quer ser bem-sucedido na vida? Ser bem-sucedido, novamente, é estar aonde Deus quer que eu esteja e fazendo o que Deus quer que eu faça. Vou patentear essa frase, tá bom? Isso é ser bem-sucedido. De repente a pessoa pode estar lá ganhando muito dinheiro, com saúde, curtindo a vida, mas ela está onde Deus quer que ela esteja? Está fazendo o que Deus chamou ela e criou ela para fazer? Está fazendo isso? Você pode parar por um instante agora, você pode aí meditar nisso? Você está onde Deus quer que você esteja? Está? Está onde Deus quer que você esteja ou não? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, ou o que você está fazendo não tem nada a ver com o que Deus te chamou para fazer? Quer ter certeza que está sendo bem sucedido, queridos? A gente precisa estar onde Deus quer que estejamos. E fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Amém. O pessoal do chat participando também, falando que Ele é fiel em todas as suas promessas e diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que isso não seja um livro morto, que a gente se aproprie disso, todos os dias a gente levante com essa certeza no nosso coração, sabendo que Deus tem o melhor para nós, tendo a certeza que nós estamos onde Deus quer que a gente esteja e fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Você pode agora falar isso para o seu irmão? Você pode perguntar para ele, falar assim, meu irmão, você está onde Deus quer que você esteja? Você pode falar isso para ele? Está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Hã? Glória a Deus. Amém, amém. Queridos, em terceiro e último lugar, nós vamos encerrar. Olha aqui para o pastor. Em terceiro lugar, como é que eu faço para vencer esse inimigo chamado ego? Olha o versículo 27. João 12, verso 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Cristo dizendo, agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Sabe, amados, eu quero encerrar essa palavra. Eu sei que às vezes, de repente, não é algo que a gente queria ouvir ou gostaria de ouvir. Mas é algo que nos traz vida. Eu quero encerrar dizendo que uma maneira da gente vencer esse ego, esse eu,
é a gente estar disposto a passar por situações que nos afligem, para que se cumpra em nós e através de nós a vontade do Pai. Jesus está nos ensinando aqui. Ele está dizendo, meu coração está perturbado. O que é que eu vou dizer? Pai, me livra disso? Não. Eu vim exatamente para isso. Para cumprir esse propósito. E eu vou para a cruz. E lá eu vou pagar o preço e através disso muitos vão ser atraídos a Cristo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai continuar só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Eu acredito, queridos, que uma das coisas que a gente precisa se lembrar como igreja é que nos foi dado, como eu citei aqui em Filipenses 1:29, não apenas o privilégio de crer em Cristo, mas o privilégio de sofrer pelo seu nome. É o que está em Filipenses 1:29. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer pelo seu nome. Eu acredito, amados, que a gente precisa se lembrar como igreja, nós precisamos ter disposição de passar por aflições, se preciso for, para a gente dar fruto. Para a gente dar fruto. Assim como Paulo lá, que eu citei o texto de Atos 20, Paulo falando assim, eu estou indo para lá. Por que ele estava indo para lá? Por que, queridos? Quem pode me dizer? O texto responde, Atos 20, do 22 ao 24. Por que é que Paulo estava indo para Jerusalém? E diz que lá ia sofrer prisões, açoites, prisões. Mas por que ele estava indo, se ele sabia que lá ia sofrer, ia ser açoitado, ia ser preso? Por que ele estava indo para lá? Porque o Espírito Santo estava dirigindo ele para lá. Não era o diabo. Não era o diabo que estava levando ele para sofrer, ser açoitado, ser preso. Não era o diabo. Era o Espírito Santo que conduziu ele. E se ele falou, e se o Espírito Santo está me conduzindo, e lá eu vou sofrer, mas assim eu vou dar fruto, é para lá que eu vou. Eu estou disposto. Porque minha vida só vale a pena de verdade, vai ter um real significado se eu cumprir isso. O meu chamado e o meu propósito. Para que a vontade do Pai se cumpra em mim, através de mim, e assim com as nossas vidas, queridos. A gente tem que estar disposto, se preciso for, a enfrentar sofrimentos, a passar por adversidades. Se esta for, se esse lugar for, se essa situação for a direção de Deus para você, esteja disposto. Esteja disposto a passar por aflições, por sofrimentos. Negue o seu eu. Como diz lá em Lucas 9 também, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Jesus não enganou ninguém, querido. Jesus não falou que o evangelho é o evangelho de oba-oba, que é tudo mil maravilhas. Vem para Jesus que você não sofre mais nada, tudo vai dar certo. Quem falou isso? É maravilhoso você ver Jesus, temos a certeza de vitória, temos a certeza que Ele está conosco, mas também vamos passar por aflições, mas Ele garantiu que estaria conosco mesmo nas aflições. E mesmo nas aflições, quando estamos conectados com Ele, nós conseguimos sentir a Sua presença, a Sua paz, a Sua alegria. E nós sabemos também que nós não estamos aqui de passagem, somos peregrinos, mas que a nossa verdadeira vida vai ser um dia quando nós estivermos com Ele. E seja o preço que for, vale a pena pagar, queridos, porque aqui a gente é um sopro, a gente aqui passa rapidinho, é como a relva, cresce, né? E daqui a pouco murcha, se desfaz, é rápido. Parece que foi ontem, queridos, que eu tinha aí meus 14, 15, 17 anos. Hoje eu já estou com 45 anos de idade. Eu sei que vai passar logo. E o que é que eu fiz com a minha vida? Vai passar. Para onde eu vou? Para onde eu vou? E não é só para onde eu vou, queridos. Eu não quero passar por aqui como um Zé Ninguém, como um João Ninguém, não deixar nenhum legado, não fazer nada. Eu quero, como Cristo Jesus, eu quero a cada dia aprender e morrer para mim mesmo, para que eu venha dar fruto. Para que eu venha dar um legado de atrair muitas pessoas a Cristo, de encorajar pessoas, de cuidar de pessoas, porque esse é o propósito que nós estamos aqui como igreja, e não existe igreja de Cristo Jesus, nós não seremos uma igreja frutífera, extremamente frutífera, enquanto não morremos para nós mesmos, para a nossa vontade. Agora, enquanto ficar se tratando de nós, do eu acho, eu penso, eu quero, eu sou assim, meu jeito é assim, a gente não vai frutificar.
Agora, quando a gente seguir o exemplo de Cristo, falar, Senhor, a minha vontade é isso, mas não seja a minha, seja a tua, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu querer, ainda que para isso eu sofra, ainda que para isso eu tenha situações difíceis, mas eu quero a tua vontade na minha vida. E vida frutífera, queridos, pois nós estamos falando de frutificar. Vida frutífera só vai acontecer quando nós nos rendemos assim. Mas lembrando de João 15,16, o texto que sempre está passando naquele vídeo que nós assistimos. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Deus nos chamou para frutificar, queridos. Deus nos chamou não mais para viver para nós mesmos. Romanos também tem um texto que diz, e ele morreu uma vez por todas, né? Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Falando de Cristo. Da mesma forma, a nossa vida hoje não vivemos mais para os nossos querer, para o nosso eu, mas a gente vive para fazer a vontade de Deus. Então, querido, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei que tem algo aqui que é de forma geral que a gente entende, mas para você especificamente, o que Deus tem para você? O que é que Deus quer que você faça? De repente você está até aos olhos humanos aí, bem sucedido, mas você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você está onde Deus quer que você esteja? Então não se engane, queridos. Vida próspera e frutífera é dentro da vontade de Deus. É fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Deixa eu pedir para você ficar de pé um instante. O caminho da frutificação, amados. Quero que você guarde essa frase também. O caminho da frutificação passa pelo sofrimento e pela morte. Quer ser frutífero? Não tem como ser frutífero se não passar por esse caminho. O caminho da frutificação, ele passa pelo sofrimento e pela morte. É morrer para si mesmo, é não amar a própria vida, é entender o seu propósito. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por todas essas mensagens, essa palavra. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a viver, porque a vontade do Senhor é que venhamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Senhor, então nos ajuda a vencer esse inimigo chamado medo, que tenta nos paralisar. Nos ajuda a vencer, Senhor, as mentiras e enganos que tentam se instalar na nossa mente para que a gente não ande na verdade. Nos ajuda a vencer, Senhor, esse inimigo da procrastinação, que nós sabemos o que temos que fazer, mas venhamos deixar para depois, e isso tem nos prejudicado. Nos ajuda a vencer esse inimigo. Pai, nos ajuda a vencer esse inimigo do eu, do nosso ego, que prevaleça a tua vontade, não a nossa vontade, que estejamos dispostos realmente a abrir mão, Pai, da nossa própria vida para cumprirmos o propósito para o qual fomos criados e chamados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que essas palavras, essa verdade esteja em nosso coração e o Senhor nos ajude a frutificar como igreja. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro isso sobre esta igreja, em nome de Jesus. Eu declaro que nós vamos frutificar, eu declaro que nós vamos vencer cada um desses inimigos, Pai, o inimigo do medo, o inimigo da mentira, da procrastinação, do ego. Eu declaro a vitória sobre esses inimigos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, eu queria encerrar esse culto com um louvor que fala sobre sermos vencedores, né? Um louvor que nós cantamos aqui. Vamos encerrar com esse louvor? Deixa eu já despedir vocês aqui, depois nós vamos louvar, e você já está liberado, amém? Estenda suas mãos assim, enquanto o Ministério do Louvor está se achegando aqui. Estenda suas mãos, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.